E aí, meu povo, vim falar hoje pra... Não. Oiê! Bora conversar? Vamos falar hoje sobre timidez. Tá, e o que é a timidez? O que é que influencia ter ou não ter? Enfim, esse problema na comunicação, né? Ao meu ver, assim, sem pesquisar nada, sem dar Google, sem dar nada, eu acredito que é o que eu imagino que seja e o que você também imagina que seja a timidez em si, né? Que é essa dificuldade de comunicação, medo da comunicação com as outras pessoas, essa retração. O que é que isso pode impactar, né, na minha e na sua vida? Bom, eu vou te contar o que é que isso impactou na minha vida no passado, né? A Daniele do passado, quem era? Era uma pessoa assim, muito, mas muito tímida. Você pensa em uma pessoa tímida, era eu. E o que é que impactava? Enfim, eu sei que quando eu ia pra igreja com minha mãe, eu queria assim, beber água. Eu tinha medo. Medo de ir e as pessoas ficarem me olhando. Então era uma timidez assim, nível hard. Então, isso impactava a minha vida de maneira negativa. E eu percebia isso. Porque, né, estava me impedindo de fazer algo simples, algo necessário para mim mesma, né? Beber água, algo básico para minha saúde. Então, nessa coisa simples já me atrapalhava. Então, essa minha timidez ela era nesse nível. Ignorem os barulhos, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Não tenho ainda um microfone top pra falar com vocês, mas vai dar certo. Voltando aqui. Essa timidez me atrapalhou em muitas coisas. Essa foi uma das primeiras assim que eu lembro, né? Eu deveria ter uns 10 anos, 11 anos de idade e tinha esse problema. Lembro também de um aniversário que eu fui de uma prima minha. Nessa época eu acho que eu tinha uns 14 anos. E eu era uma das 15. E ela chamou todas as meninas que eram uma das 15, né, pra tirar foto lá na frente. E eu fiquei simplesmente me tremendo. Eu tava de salto, então até ficou perceptível as minhas pernas se tremerem, porque eu fiquei com medo, assim, com vergonha, né, das pessoas ficarem me olhando, porque eu ia lá pra frente, né, e todo mundo ia ficar olhando pra mim, porque eu tô sendo o centro das atenções. Todas as meninas estavam lá, mas na minha cabeça todo mundo ia ficar olhando pra mim. Então, isso me gerou um constrangimento, né, também. Até depois que a gente bateu a foto, eu vi que, não sei se foi coisa da minha cabeça, talvez tenha sido, mas eu vi, tipo, uma garota comentando com a mãe dela, tipo, como se tivesse percebido que eu estava trêmula. Enfim, isso eu tô falando quando eu era criança, adolescente, mas na vida, a timidez, na vida adulta principalmente, tem um impacto, assim, gigantesco. Graças a Deus, eu mudei isso na minha vida, aliás, Deus mudou isso na minha vida na adolescência. Na adolescência, então eu percebi que isso me atrapalhava, eu sentia que isso me atrapalhava e eu simplesmente coloquei numa carta esse pedido pra Deus, né, pra ele mudar, assim, totalmente a minha timidez. Não foi tipo, eu quero ser menos tímida, não. Foi mudar totalmente a minha timidez. Foi o que eu escrevi. E foi o que Deus fez na minha vida. E eu sei que ele pode também fazer na sua, então por isso eu vim dar essas dicas aí pra você que tá querendo eliminar essa timidez da sua vida, enfim. O que é que eu fiz então? Que não foi do nada, né? Eu não pedi lá e tipo, na outra semana Deus tinha mandado isso. Não, eu fiz esse pedido e eu tive ações, atitude em direção a isso, assim, agindo como se realmente já não fosse mais tímida. Porque imagina, uma pessoa tímida fazendo parte de um teatro. Parece que não tem lógica, né? Mas essa foi a lógica, a primeira lógica que me ajudou a mudar essa timidez. Então eu entrei no teatro da igreja, me inscrevi lá e a partir dos ensaios, das peças que a gente ministrava na igreja, eu fui perdendo essa timidez. Então imagina, a menina que não ia beber água porque todo mundo ia olhar pra ela. Tava lá na frente apresentando uma peça, ou seja, onde todo mundo tava me olhando, né? E aos poucos eu fui aprendendo a lidar com esse medo, essa preocupação, assim, do foco que eu iria ser, enfim. Eu fui aprendendo e isso foi mudando drasticamente, né? A minha timidez. Fui vencendo ela cada vez mais. E outra coisa também que me ajudou muito foi melhorar a minha comunicação mesmo. A comunicação. Então, por exemplo, tive peças de teatro que eu precisei falar. Eu precisei não só. Porque, na verdade, as peças que no início eu fazia era de comunicação não verbal. Era pantomima, que chama. Então, a gente fazia gestos que simbolizavam algo, né? Então, era mais fácil pela comunicação ali não verbal. Mas aí, aos poucos, a gente também no teatro foi crescendo e a gente começou a fazer peças de teatro de 1 hora, 2 horas de peça. E eram peças faladas. Então, eu precisei
decorar texto, falar na frente de todo mundo. E, enfim, isso mudou também bastante a minha forma de se comunicar. Então eu aprendi, nem pesquisei, mas assim, eu aprendi técnicas sozinha mesmo, pra me decorar o texto, pra me falar e não ficar nervosa. Então eu descobri que, na verdade, o medo até de falar em público, às vezes, é pela falta de conhecimento sobre o que você está falando para o público. Então, se você sabe aquilo que você está falando, você começa nervosa. Como mais começa. E no fluir, você já tá assim, ó, querendo falar tudo que você sabe pra todo mundo, porque você estudou aquilo, você entende do que você tá falando. Então acaba que a timidez, ela fica mais de lado quando você tem conhecimento apropriado sobre o assunto que você tá comunicando. Seja pra pessoa tete a tete, assim, uma ou duas, seja pra um palco com várias pessoas, enfim. Percebi que ter o conhecimento sobre o que você está comunicando te ajuda a ter uma comunicação mais fluida. Outra coisa também que impactou grandemente a minha vida nesse aprendizado de comunicação foi aprender a vender. Então eu saí da menina tímida que não se comunicava, que não falava nada, entrava muda e saía calada nos locais, pra pessoa que fala com, sei lá, umas 100 pessoas por dia, desconhecidas, e faz muitas vendas. Então eu sou muito grata a Deus por isso, e por isso que eu também quero aqui, nestes poucos minutos, abrir os seus olhos em relação ao que você está deixando na mesa, o que está deixando de ganhar por ter uma comunicação falha, por ter um baixo conhecimento em comunicação. Então, existem muitas técnicas para se usar durante uma comunicação e existem várias formas de você aprender a se comunicar. Mas o mais importante é saber que isso faz total diferença na sua vida. Então, se você nunca tinha pensado sobre isso, ou tá tentando melhorar, mas não sabe como, fica aqui nesse canal que eu vou trazer a cada vídeo mais ideias sobre esse tema. Então, como melhorar minha comunicação? Bom, eu diria basicamente em primeiro olhar para você. O que você vê que você tem dificuldade? É na sua dicção? É na hora de se comunicar? Talvez ali medo do que as pessoas vão pensar de você? Ou medo de ser o centro das atenções? Enfim, eu sei que tudo que nos bloqueia envolve ali uma insegurança. E como eu te falei, quanto mais você sabe sobre o que você está falando, você melhora a sua forma de passar aquela mensagem. E basicamente é isso. Nós somos seres humanos que se comunicam, se conectam, seja por comunicação não verbal ou comunicação verbal. E quanto antes você souber fazer isso da melhor maneira, melhor para você. Então, 5 dicas práticas para você melhorar sua comunicação. Primeiro, pense antes de falar. É justamente o que envolve o conhecimento sobre o que você está falando. Então, como é que você vai falar algo que você nem pensou ainda? Não tem como, né? Enfim, pense, mas se for algo tipo na apresentação, se for algo que você quer muito comunicar para outra pessoa, estude sobre isso, saiba o que você vai falar. Mas se for algo simples também, não tem muito o que estudar, né? Mais algo que você pensar e falar. Isso vai te ajudar a falar de maneira calma e objetiva. Porque quando a gente pensa muito ligeiro, vai começar a falar, a pessoa nem entendeu o que você falou. Igual agora, né? Vocês nem entenderam o que eu falei. Então, basicamente, pense antes de falar. Segunda dica é contato visual. Então, use e abuse do contato visual na sua comunicação. Como assim? Eu vou falar com a boca, vou estar olhando com o olho? Isso! Quando a gente se comunica, a gente precisa ter confiança no que a gente está falando, e a pessoa que está recebendo a mensagem precisa ter confiança no que você falou. Então, o contato visual é muito importante no momento de uma comunicação, seja ela qual for. Porque com o contato visual, a gente transmite confiança. Então, por exemplo, eu que estou ali falando com as pessoas, quero vender algo. Se eu chegar para a pessoa olhando para baixo e tal, e não sei o quê, para falar do meu produto, do que eu estou vendendo, elas não vão nem não vão nem prestar atenção. Se prestarem atenção, vão ver que eu estou, assim, totalmente insegura do que eu estou falando, por causa, às vezes, da timidez. Então, o contato visual vai te ajudar a transmitir confiança. Terceiro ponto é o entusiasmo. O entusiasmo, com certeza, vai ser uma das coisas super importantes para transmitir a sua mensagem. Porque você não sabe, muitas vezes, como aquela pessoa está. Às vezes ela pode estar triste, pode estar chateada, com raiva. E quando você chega com alegria, com entusiasmo pra falar algo pra pessoa, acaba causando uma indiferença, que é o quê? Ela tá ali triste, você chega feliz, então a sua energia contagia a energia da outra pessoa
e faz com que aquilo mude. Porque se a pessoa tá lá, já tá desanimada da vida, já tá triste, aí você chega falando, amiga, e aí, tudo bem? Então, queria contar algo pra você. A garota já tá lá, a pessoa já tá lá chateada da vida, aí tu vem, fale com alegria. A pessoa vai ter até curiosidade de saber o que é que você quer falar. Quarto passo, então. Quarto passo, então, que também influencia na maneira como a pessoa recebe a sua mensagem, é o sorriso. Então, falar sorrindo vai te ajudar a ter uma melhor receptividade na sua mensagem, porque o sorriso ele contagia, assim como a nossa energia contagia as outras pessoas, o sorriso também. Porque quando você sorri para alguém, ela automaticamente pensa intuitivamente em sorrir de volta para você. É instantâneo. Então, faça isso que você vai ver a super diferença na sua comunicação. E o quinto e último passo é prática. A única coisa que vai mudar a sua timidez, que vai te ajudar a sair do ponto zero para o ponto 5, 10, 20, enfim, é a prática. Então, assim, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu pedi pra Deus mudar totalmente, acabar totalmente com essa minha timidez. E foi o que aconteceu. Mas como eu falei também, eu agi em direção a isso. Eu não fiquei, tipo, parada esperando isso acontecer. Eu busquei isso. E eu agi como se isso já tivesse acontecido. Então eu entrei para a turma de teatro, fui melhorando minha comunicação através disso, aprendi a vender, então venda não é dom, só para deixar claro aqui na sua mente, eu aprendi a vender, era uma garota tímida, mas eu estudei técnicas e pratiquei, então eu aprendi através disso a vender. E aprendendo a vender, praticando, praticando, praticando a cada dia, mês, ano, enfim, com a prática eu pude melhorar a minha comunicação. Então, essas foram as 5 coisas assim rápidas. Eu nem fiz script para esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, quer saber mais sobre isso ou qualquer outra coisa que envolva comunicação, empreendedorismo, vendas, fala aqui embaixo nos comentários que eu trago para vocês em um próximo vídeo. Beijo!